Olá, aqui é Neil Armstrong para mais uma aula de modelagem em 3D. Nós vamos falar hoje sobre como modelar utilizando partículas. Partículas são elementos que você pode utilizar para fazer chuva, efeitos especiais, mas você também pode utilizar para fazer vários tipos de modelos complexos. Vamos começar entendendo um pouco melhor o sistema de partículas e fazendo um gramado, um ambiente com grama, ok? Vou criar um plano, tentar fazer um sistema bem aberto aqui. E aí eu posso sair mexendo esse meu plano. Fica meio esquisito isso, então o que eu faço? O para Proportional Editing. E aí eu vou aumentando aqui, ou fazendo elementos para que isso seja tipo um terreno onde eu vou ter um gramado. Não é necessário fazer isso também dessa forma não, mas enfim, fica bastante interessante. Shade Smooth, essas coisas a gente já viu em outras videoaulas. E vamos fazer o gramado. Vou salvar aqui como gramado. Coisas que são interessantes da gente aprender. Quando a gente mexe com partículas, a gente vem nessa abazinha aqui, vou tacar um sinal de mais, e cria um sistema de partícula. Então o que acontece? Ele vai ter tipo uma chuvinha, atraído pela gravidade, são elementos que não estão sendo renderizáveis ainda, pelo menos se estamos trabalhando com o Eevee. Tá? E a nossa ideia é fazer partícula, já que é para usar modelagem, estáticas, então vou escolher o Hair, que é cabelo. Tá? Ai que legal, pronto, ficou já um gramado aqui, né? E ele não vai se mover, obviamente, porque cabelo só se move se colocar alguma dinâmica, ok? Então eu vou chamar esse meu elemento aqui de solo, vou levar ele para uma camada, collection, na verdade chamada sequência, alguma coisa assim, tá? E vamos analisar um pouco mais aqui com relação ao emissor. Antes de passar para fazer a partícula em si, a gente tem aqui, por exemplo, o número de partículas emitidas. Eu tenho 1000, são bastante. Se eu colocar 10, vai ter só 10 aqui. 5000, 5000. Eu não vou colocar um número muito grande, eu não preciso disso. Também 100 é muito pouco, acho que esses 1000 sempre servem para um bom começo. Né? Vamos colocar aqui, eu vou colocar uma visão aqui desse gramado que seja interessante da gente renderizar também. Ctrl Alt 0, pronto. Teclar aqui Permanent View só para eu poder ajustar um pouco mais. Não vou deixar nenhuma brecha assim como se o mundo não existisse. Eu quero fazer uma coisa que seja parecida com a realidade. Pronto. Qualquer coisa. Tem que ver só que se a câmera que a gente está usando ela está passando dali. Modo de câmera, Clip Angel, ele vai comendo, eu só vejo até onde tiver isso aqui. Posso botar aqui 1000 metros, acho que já passou legal, é isso aí. Se você quiser, você pode colocar um Subdivision Surface. Você coloca um Subdivision Surface para ficar mais suave. Não precisa ficar o tempo todo na visão da câmera. Ainda não parece com um gramado. Então assim, o ideal, quando a gente está falando de Eevee, fica uma coisa bem interessante. Eu vou tirar essa sequência e vou colocar aqui uma collection chamada Partícula. Tá? Eu vou criar um plano, ok? Onde eu vou fazer vou tirar o azul aqui. SX. Eu vou fazer o meu gramado, a minha grama, ou seja, o pedaço de grama que eu vou querer. Ctrl clique. Ok. Então tem um gramado assim. Inclusive eu posso fazer até de uma forma um pouco diferente.
colocando, por exemplo, vários elementos. Caso aqui, eu vou teclar O, G, diminuir aqui, já estava muito grande, mas estávamos mexendo com o terreno, tá? Posso fazer vários tipos, Ctrl L. Eu estou na visão de topo, tá? Então, por que eu estou na visão de topo? Seria mais interessante. Esse aqui eu fiz utilizando o mesmo, esqueci de sair do Edit Mode. Quando isso acontecer, se você não quiser isso, eu taco P, Selection, pronto. Agora eu tenho 3 elementos, né, que eu posso brincar. Isso aqui só ficou complicado porque o cursor ficou aqui, o centro de massa, mas eu posso vir aqui. Esses errinhos são interessantes para a gente revisar. Set Origin to 3D Cursor, pronto. A origem voltou para cá. Isso, no final das contas não vai fazer diferença. Mas, vou colocar uma aqui. Isso faz a longo prazo. Tem um punhado de capinha aqui, tá? Tá, plane 1, plane 2, ok? Então vamos ver as diversas formas da gente construir esse nosso gramado. Então eu vou aqui para sequência, e aqui eu tenho um tal de Strange, que eu vou explicando aqui, obviamente, Particle System, tá? Gramado, ok? Venho para cá, grama, na aba de Particle System, e onde eu tenho Render, tá como path, vou dizer assim, eu quero como objeto. Que objeto é esse? O objeto é o plane, por exemplo, foi o primeiro. Como eu coloquei deitado lá, então ele vai sair aqui com o Yzinho arrebitado aqui, ó, para cima mesmo. Então já vem uma pose interessante. Temos 1000 partículas e ainda parece pouco, tá? Dá para ver isso aí. A gente não colocou materiais aqui ainda. Então eu vou criar um material, vou colocar uma corzinha aqui, tentando simular uma areia, alguma coisa assim. Mas a minha grama em si, ela continua com o mesmo material que ela não tem, na verdade. Vou criar aqui um verdinho, mais ou menos assim mesmo. Ok. Esses outros dois, eu seleciono os outros dois, esse por último, Ctrl L, Materials, assim eu compartilho com os mesmos materiais a uma coisa só. Apesar de que, a princípio, nesse momento, não vai fazer assim muita diferença, tá? Então, para que isso fique interessante, um pouco mais interessante, na verdade, esse gramado está muito seco. Eu preciso colocar mais. Então, uma das formas de se fazer isso, sem ter que gerar bilhões de partículas, é utilizar o Children. Ou seja, eles vão dar cria, né? Cada capim desse. Se eu colocar 5, vai gerar fios ao redor, mas Interpolator ele faz, tá, de uma forma bem interessante. Ou seja, ele sai interpolando as distâncias entre eles, o que é legal. Não está tão interessante assim ainda, né? Mais ou menos. Vamos ver aqui. Eu vou gerar agora um render F12 e olha só como está. Está bastante interessante. Eu vou mudar essa luz aqui para luz do sol, diminuir aqui a intensidade dela. Vamos ver aqui no modo de render. Ok. Já está ok. Então, se eu renderizo, olha o que acontece. Ainda tem pouco, na verdade, né? E esse capim provavelmente está muito pequeno. Então vamos lá, o que a gente consegue fazer aqui? O scale dele está 0,5 do que deveria ser, tá? E scale randomness, ou seja, aleatoriedade. Vamos colocar uma aleatoriedade
nesses elementos. Pronto, já está legal. Quando eu coloco o Children Interpolate, veja que o Display Amount é 10, mas o Render é 100, ou seja, na verdade, quando eu renderizo fica assim. Que está já bastante interessante, ok? Então, a coisa está mais ou menos assim, né? A gente não tem o céu ainda, mas nossa grama já está ficando bem verdinha, ok? Então tudo também é uma questão de como iluminar, né? Tem vários aspectos aqui que a gente precisa ver também. Fica bastante pesado, então alguns computadores ficam super, né? Colocando aqui, ó, olha só que interessante, ok? Então já tem um engramado aqui, né, que parece legal. Dei uma ajustada na iluminação, a gente pode usar um HDRI e tal, colocar esse solo um pouco, talvez seria interessante colocar ele um pouco mais escuro. E outra coisa, vamos também aqui na aba, vamos colocar na viewport só 10, ok? Então, renderizando. É isso. Então já temos um gramado, só que eu fiz 3 aqui na partícula, né? Plane, Plane 1, Plane 2, e poderia ter mais elementos. Então, se eu quiser utilizar para ficar mais aleatório ainda, é interessante que na minha aba de render eu coloque não objeto, mas collection, e escolha essa coleção da partícula em si. Então você tem uma coisa com elementos mais diferentes, tá? Olha só, tem muito capim aqui. Então ele está com randômico, eles mesmos são diferentes uns dos outros. Você pode até fazer mais elementos assim. Por exemplo, eu posso aplicar mais ainda. Muito bem, é isso. Então, ao voltar para lá, ele já pega toda essa sequenciação. Tem um detalhe também, tá? Que inclusive assim, quando eu estou mostrando isso para vocês, né, vamos voltar lá no sistema de partículas e ver algumas coisas interessantes. Whole Collection, ele vai pegar exatamente como é aquela coleção. Nós vamos precisar aqui provavelmente fazer um trabalho de rotação. A gente vai fazer isso em outros elementos depois. Talvez a gente já colocou a coisa mais ou menos no ponto. A gente pode colocar Peak Random, Object Rotation, aí ele vai pegar a rotação do objeto e assim por diante, tá? Então a escala já está bastante. Ele vai pegar e misturar, ele não vai pegar aquilo como se fosse um objeto só, né? Ele pega cada elemento da partícula e sai colocando aleatoriamente pelo espaço, o que é bastante interessante. Então é isso, gente. Queria dar aqui uma introdução a essa questão desse sistema de partículas. Olha lá como ficou. Não é isso. Volto a dizer que não é isso. E para concluir, a gente precisa também ter mais controle ainda sobre essas partículas, dizendo, olha, aqui não vai ter partícula. Como é que eu faço isso? Então eu pego o objeto que eu estou colocando as partículas, coloco aqui nessa aba de propriedades de objetos, eu vou criar vértices, grupos de vértices, e vou colocar aqui grama. Eu quero que a grama cresça só aqui. Como é que eu faço para dizer que esse grupo, onde é que esse grupo está? Então eu venho aqui e posso dizer assim, olha só, eu quero que a grama esteja só por aqui, ele não vai subir aquele morrinho lá. Selecionei, peso 1, assign. Posso fazer com Ctrl Tab
Weight Paint. Aí com isso eu posso pintar até um pouco mais aleatoriamente. Vindo aqui eu posso escolher, por exemplo, Subtract e tirar. E vai seguindo aquilo ali. Mas por enquanto a grama continua onde está. Só para deixar bem claro, eu preciso dizer que eu quero utilizar esse grupo para isso. Então eu venho no meu sistema de partículas. O que eu vou fazer? Eu vou dizer o seguinte: Vertex Groups. A densidade vai ser dada por isso. Pronto, a grama só vai crescer onde eu falei para estar. Se eu colocar aqui, eu vou inverter. Eu vou ter grama somente naqueles lugares lá. Então, se eu renderizar, lá está. E o contrário, que é o normal, na verdade. Está aí o meu campo com grama. Eu poderia, dentro dessa partícula aqui, nesse esquema de partícula, colocar de repente uma florzinha e tal, e ela ir espalhando também, ok? Então é isso, gente. Sistema de partículas, para começar, fizemos um gramado, onde a gente controlou o lugar onde ele estava, depois a iluminação, colocar um céuzinho legal, é basicamente isso. Precisamos ver outros elementos de partícula para que a gente possa fazer toda uma paisagem completa. Tá? Vamos trabalhar com a paisagem urbana na próxima videoaula. Um abraço e até o próximo.